Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, esteja comigo agora. Eu rendo meu coração, eu rendo, Senhor, os meus pensamentos, as minhas emoções, a minha inteligência, todo o preparo, tudo é para o louvor da sua glória. Sim, Senhor, eu sou tão pequena. Sim, Senhor, eu sou tão frágil, tão cheia de defeitos e pecados. Mas eu digo, eis-me aqui. Usa-me conforme a tua vontade. Usa-me conforme o seu coração desejar. Eu estou aberta ao seu querer. Você pode dizer aí também, no seu lugar, eu estou aberta ao seu querer, Senhor. E eu abro mão das minhas convicções. E eu abro mão da minha velha mentalidade para receber a poderosa, sempre viva palavra de Deus. Amém. Assim seja. Que você possa pegar a sua palavra, a sua Bíblia agora, né? Pega a sua Bíblia para a gente fazer uma meditação. E passa raiva no diabo. Toda vez que a gente pega a Bíblia, meu irmão, que a gente pega esse mapa do tesouro, a gente passa raiva no diabo. Então quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Vamos começar do versículo 19. 1 Reis 19, começando no versículo 19. E eu tenho uma pergunta para te fazer logo no início. O seu coração está pronto? O seu coração está pronto para servir? Maiara, o seu coração está pronto? Totalmente pronto para servir? Essa é a pergunta que o Senhor faz a mim e a você nessa hora. Vocação de Elias. Elias, partindo dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Ele mesmo conduzia a 12ª junta. Elias aproximou-se e jogou o seu manto sobre ele. Eliseu, deixando imediatamente os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me ir, beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Vai, disse Elias, mas volta, porque sabes o que eu te fiz. Eliseu, deixando Elias, tomou uma junta de bois, imolou-os com a lenha do arado, cozeu as carnes e deu-as a comer à sua gente. Em seguida, partiu e seguiu Elias para servi-lo. Hashtag partiu, minha gente. Hashtag partiu. Eliseu era um lavrador. Eliseu era um homem da lida, um homem do trabalho, um homem ocupado, um homem que já tinha a sua vida pré-estabelecida. Mas Deus vai te chamar quando você achar que seu mundo já está estabelecido, que não há mais nada a ser feito. Somente aquele rito, aquela rotina. Não. Mas o chamado de Deus para a vida, para a vocação de Eliseu, também custa. Eliseu é um homem do arado. É um homem que no momento que Elias passava, estava arando a terra. E veja bem, fala que lá tinha 12 bois. E uma dessas carroças em que ficavam os bois, estava Elias. Elias mesmo estava arando ali aquela terra. Então quando o Senhor chamou Eliseu, naquele momento que Elias colocou a capa sobre Eliseu, ali está a transferência de autoridade de profeta. Ali está a transferência de tudo que Deus já tinha para a vida de Eliseu. Eliseu já estava, como eu disse, com a vida estabelecida, estava arando a terra com os seus bois. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não chama desocupados.
Deus não chama desocupados. Quando Deus te chamar, sim, você vai ter 1001 coisas para fazer. Sim, tem o trabalho. Sim, tem a escola. Sim, tem os meus amigos. Sim, tem os meus afazeres domésticos. Sim, tem os meus... Enfim, muitos compromissos nos acharão. Porque Deus não quer desocupado não, meu irmão, né? Mente vazia, oficina do diabo, já diz o ditado. Deus não chama desocupados. E quando a gente percebe que naquele momento de transferência, naquele momento de eleição de Deus à vida de Eliseu, ele já se coloca como um homem de fé. Ele era um homem de fé, não hesitou. Ele só disse a Elias: deixa eu ir beijar a minha mãe e o meu pai. E olha a humildade de Eliseu, se submetendo à autoridade de Elias. Olha que bonito, que rico. Quantos de nós queremos servir a Deus, mas não nos submetemos à autoridade do líder que Deus colocou na nossa vida? Achamos que é radical demais, é exagerado demais. Se Deus elegeu um profeta, um líder, é porque Ele tem uma unção específica sobre aquele líder. E você jamais errará se você obedecer à liderança daquele homem, daquela mulher escolhida, eleita pelo Senhor. Eliseu era um homem comum. Elias vinha de uma escola de profetas. Elias treinava, ele tinha uma escola de profetas, ele treinava profetas. Mas o Senhor escolheu, como profeta da próxima geração, depois de Elias, Deus escolheu Eliseu, um homem que não fazia parte dessa escola de profetas. Um homem simples, um homem cujo Deus conhecia o coração. É necessário sim a formação, é necessário sim buscar conhecimento de Deus, mas nada é maior do que a fé. Nada substitui a fé. E ali Eliseu não questiona. Quando Deus chama, Ele já tem um desejo de nos usar para algo. E qual vai ser a sua resposta? Vai ser o dia que o Senhor bater aí e dizer: quem enviarei eu? Quem irá por nós, como foi com Isaías? Qual vai ser a sua resposta? Vai ser: meu coração está pronto. Meu coração está pronto, Senhor. E, meu irmão, às vezes, como eu disse, custa. O chamado de Deus custa muito para nós. Eu me lembro uma vez que nós estávamos indo para uma missão. A gente se encontrou nessa missão, esqueci o nome da cidade, em São Paulo, o pessoal da comunidade Colo de Deus. E foi um retiro assim maravilhoso. E eu me lembro que quando a gente estava indo, a gente ia de van, eu peguei, só tinha o Davi de filho, e os meus sogros trabalham até a noite. E nós precisávamos pegar a estrada, no máximo até 6 horas da tarde na sexta-feira. E todos nós trabalhamos. Todos nós da missão, nós temos um trabalho. E eu saí correndo do meu trabalho, peguei o meu filho dormindo, o Davi dormindo no colo. Nós entramos dentro da van com o Davi dormindo. Eu fui até o trabalho do meu sogro, que ele era quem poderia olhar o meu filho para eu ir em missão. O Davi na época tinha 2 ou 3 anos. E eu peguei ele dormindo no meu colo e levei no trabalho dele. Atravessei até chegar onde ele estava e entreguei o Davi dormindo no colo do meu sogro. E ali eu virei as costas, entrei dentro da van e comecei a chorar. Porque olha o que eu estava submetendo ao meu filho. Olha, ele estava descansando. A resposta do meu chamado reflete no meu filho. A resposta do meu chamado reflete no meu esposo, nos meus sogros, nos meus pais, na minha parentela. O reflexo do meu sim atinge todos eles. E ali eu entrei na van chorando muito. E eu me lembro que só vinha na minha cabeça aquela parte do Pai Nosso, que falava, né? Seja feita a vossa vontade, ainda que não seja a minha, ainda que não seja de acordo com as minhas expectativas. Eu quero a sua vontade.
Eu quero cumprir o seu chamado. Deus tem um chamado para a sua vida. E quando você estiver cheia de atividades, inclusive importantes, como era a minha de ser mãe naquele momento, Eliseu se despediu de pai e mãe. E muitas vezes nós vamos ter que nos despedir das pessoas que nós amamos, para cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Quantos aniversários nós passamos longe, na estrada. Quantos foram Dia das Mães, que nós perdemos com as nossas mães, mas ganhamos no reino de Deus. Porque Jesus diz lá no Evangelho, que aquele que renunciar pai, mãe, terras, por amor de mim, ganhará nesta vida 100 vezes mais. 100 vezes mais, com tribulações, mas ganhará ainda nessa vida. Então, meu irmão, o que é que você vai responder ao Senhor quando Ele te chamar para ir pregar, para ir cantar, para ir ser consolo no momento de luto a alguém? Qual vai ser a sua resposta? Vai ser: eu ainda não estou pronto? Ou vai ser como Eliseu: o meu coração está pronto para te servir? E veja bem, no momento em que Eliseu está ali arando aquela terra, existe uma linha profética ali para meditarmos. Porque quem planta, colhe. Eliseu estava ali na sua pequenez, arando a terra, trabalhando, sendo gente como a gente, sabe, lutando pelo pão de cada dia, como nós fazemos. E naquele momento ele está ali arando, plantando, para colher. E isso é reflexo da nossa vida espiritual. Quem não desempenha bem a sua vida humana, o seu dia a dia, a sua vida normal, o seu lavar louça, o seu pegar um copo d'água para alguém, o seu limpar a casa, o seu dirigir no trânsito, quem não fizer bem humanamente, como que vai colher também espiritualmente? Então, quando Eliseu vai até Elias e pede a permissão para se despedir dos seus pais, olha que lição de humildade. Eliseu honra a autoridade espiritual de Elias e honra também a autoridade terrena do seu pai e da sua mãe. Elias deixou pai e mãe, mas para honrá-los ainda mais, pelo nome do Senhor. Então, o primeiro mandamento que vem seguido de promessas, dos 10 mandamentos, o primeiro que vem seguido de uma promessa é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, e terás longos dias sobre a terra que o Senhor lhe conceder. Honra pai e mãe. Não é se meu pai for bom, não é se a minha mãe for boa. Honra pai e mãe. Esse é o mandamento do Senhor, seguido de uma promessa: e você terá longos dias sobre a terra. No verso 21, Eliseu, deixando Elias, tomou uma junta de bois e imolou-os. Veja bem, Elias pegou todas aquelas carruagens, aquelas carroças de arar a terra, juntou todas aquelas carroças, colocou na terra, tacou fogo, pegou todo o boi e colocou ali para assar, e distribuiu a todos da sua terra. Vamos dizer assim que ele fez um grande churrasco, um churrascão 0800, alimentando todos com o seu tudo. Você, através do seu chamado, vai alimentar todos com o seu tudo. Mesmo que o tudo seja muito pouco, mesmo que o seu tudo aparentemente é nada. Você pode dizer: eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei como eu posso servir ao Senhor. Sirva o seu líder, sirva a quem está na liderança. Talvez você não consegue dizer, mas você consegue fazer um bolo delicioso. Talvez você consegue passar um café maravilhoso.
Talvez você saiba montar todos esses equipamentos de filmagem. Talvez você saiba trabalhar com edições, com materiais gráficos, nas redes sociais. Há tantas formas que nós podemos servir ao Senhor. E no momento que Eliseu pega tudo o que tem, queima as suas carroças, imola o seu boi, dá alimento a todos. O que isso quer dizer, meu irmão? Que ele estava totalmente desapegado a essa terra. Totalmente desapegado das coisas desse mundo, das coisas materiais. Gente, quanta briga nós vemos quando alguém morre e vem a herança. Quanta briga, quantas famílias que param de se falar, param de conversar, irmão, irmã, pais, que deixam de conversar porque estamos apegados às coisas materiais. E isso prova o desprezo de Eliseu para as coisas terrenas. Outra coisa que simboliza também esse queimar tudo que ele tinha, essas carroças, esses bois, simboliza o desligar do passado. O desligar do passado. Quando Eliseu queima suas carroças e mola os seus bois, que era tudo que ele tinha, que era o sustento da vida dele, ele diz o seguinte: não quero mais, eis-me aqui, eu nunca mais volto para essa vida. Eu nunca mais volto para o meu pecado. Eu nunca mais volto para a minha zona de conforto. Os seus materiais de trabalho foram todos aniquilados ali. Isso quer dizer que ele não tinha mais para onde voltar. Quando você diz: eis-me aqui, Senhor, não dá mais para voltar. Às vezes nós deixamos de stand-by o nosso passado, porque caso a gente tenha alguma frustração, alguma decepção, que vai acontecer, a gente volta lá para o nosso passado, para os antigos afazeres, para as antigas mazelas. E meu irmão, não é muito distante. Olha o que Pedro e João fizeram depois que Jesus morreu. O que é que eles fizeram? Foram pescar. Voltaram para a vida anterior. Voltaram para a vida antes da missão. E Jesus teve que ir lá de novo falar com Pedro, chamá-los outra vez e dizer para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 61, diz aquela passagem, né? Quem lança a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Porque uma pessoa chegou a Jesus, alguém chegou para ele e falou o que era necessário para servir. Aí a pessoa disse para Jesus assim: deixa eu só despedir da minha família. E aí Jesus vem dizer: quem lança a mão no arado e olha para trás, ou seja, volta, não é digno do reino dos céus. Naquele momento, Eliseu teve a permissão de Elias para se despedir dos seus pais. Por quê? Porque não houve hesitação da parte de Eliseu. Ele foi uma despedida curta e sem hesitação. E aquela pessoa, quem foi falar com Jesus, estava protelando, né, numa protelação. E Jesus conhece o nosso coração. Por isso Jesus respondeu dessa forma. Então, além dele deixar tudo que ele tinha ali para servir aquele profeta, para servir Elias, além de deixar tudo ali, aquele churrasco, vamos dizer assim, que foi uma grande ação de graças. Foi uma grande ação de graças de Elias para com o Senhor. Eliseu
depois que começou a seguir Elias, em 2 Reis mais para frente você vai ver, 2 Reis capítulo 2, Elias disse a Eliseu para ele ficar onde ele estava, ou seja, para parar de segui-lo. Fica aí onde você está. E Eliseu responde o quê? Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Ele já tinha, meu irmão, a promessa da continuação profética. Ele era o próximo profeta. Elias já tinha colocado o manto sobre ele, já tinha transferido a autoridade profética sobre ele. E aí Elias fala para ele: Eliseu, fica aí. E Eliseu fala: não, aonde você for eu vou. Aonde você for eu vou. Chamado não é comodismo. Vocação não é comodismo. Não é sentar a bunda no sofá e ficar vendo série, ficar vendo novela e se envolver com filmes que não edificam você para o reino. Quantas vezes você mexeu no seu celular e quantas vezes você fez pesquisas a respeito da palavra de Deus para estudá-las? E isso o Senhor nos chama a insistir em seguir o Senhor. Mesmo com o fazer daqui, mesmo com o fazer de lá, mesmo com o fazer de cá, mesmo ocupado aqui. Insistir em seguir o Senhor. Como Eliseu foi. Como Eliseu não estava acomodado com aquele manto sobre ele. Não se acomode com o seu chamado. Não se acomode com o manto que está sobre você, muito confortável. Ser de Deus, dizer meu coração está pronto, custa. Levanta a bunda do sofá e vai profetizar na vida de alguém, e vai salvar a vida de alguém, e vai servir a alguém que pode falar mais do que você, que é instruído mais do que você, e glória a Deus por isso. Você será recompensado pelo seu eis-me aqui. Deus nos chamou para servir o outro primeiro. Sim, ama a Deus sobre todas as coisas, mas não tem jeito de eu colocá-lo em primeiro lugar, não tem jeito de eu amar a Deus se eu não servir o outro. Se eu não servir o outro. E aqui quero dizer a respeito de um casal no Novo Testamento que se chama Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram casados, e eles se mudaram 3 vezes para serem ajudadores da missão de Paulo. Às vezes são figuras que ficam esquecidas, né? No dia a dia da meditação da palavra. Mas Priscila e Áquila foram um casal que foram capazes de mudar toda a rotina da sua casa, da sua vida, da sua profissão, para poder ser amparo, para poder ser suporte da missão de Paulo. Olha que beleza, olha que humildade, olha que convicção de chamado. Você é Priscila e Áquila, a sua casa é Priscila e Áquila, o seu coração é tem humildade suficiente para não aparecer, tem humildade suficiente para ficar atrás das câmeras, para ficar atrás de quem tem o poder empossado pelo próprio Deus de profetizar, de salvar nações. Olha lá em 2 Reis capítulo 3 versículo 11. Olha só quem era Eliseu. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Porque antigamente só o profeta tinha acesso a Deus. Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Olha que missão, olha que estrela, olha que espetáculo, olha que show pirotécnico. Lavar as mãos de Elias. Olha quem era Eliseu, olha o coração de servo que Deus busca, de pessoas que buscam o oculto,
pessoas que morrem para si, para servir o outro, o seu irmão, para que o irmão cresça, para que o Senhor cresça através desse irmão. Tem coisas que eu consigo fazer que o Elvis não consegue fazer. Tem coisas que o Elvis consegue fazer que eu não consigo fazer. Tem coisas que o Mateus, que está aqui atrás da câmera, sabe fazer. E eu não tenho ideia de como pôr uma câmera gravar. O seu chamado é seu. Ninguém pode responder pelo seu chamado. E você está disposto a lavar as mãos de Elias? A passar a sua vida lavando a mão de Elias? O que é isso, minha gente? É servidão, é cuidado, é intimidade, é submissão. Assim o Senhor quer o nosso coração. Quais são as carroças e os bois que você precisa queimar? Que nós não façamos como Pedro e João, que mediante as frustrações voltou às velhas práticas, voltou à velha vida. Que eu, Senhor, possa me derramar como aquela mulher que se lançou aos seus pés e começou a chorar. Que eu consiga, Senhor, que eu encontre essa humildade no meu coração e substitua Jesus por outra pessoa. Que eu lave os pés de outras pessoas, como aquela mulher o fez. Eliseu, quando recebeu a ordem de Elias para ficar onde estava, recebeu por 3 vezes. E ele respondeu: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Essa foi a resposta. E quando aqueles apóstolos, Pedro e João, voltam para a velha vida, voltam para pescar peixes, Jesus volta lá para fazer novamente o chamado para Pedro e pergunta o que para ele? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes ele pergunta para Pedro. E Pedro na última vez diz: tu sabes tudo, Senhor. Sabes que eu te amo. E Jesus respondeu o quê? Apacenta as minhas ovelhas. As mesmas 3 vezes que Elias falou para Eliseu ficar quieto. E Eliseu se pôs de pé e disse: eu não te deixarei. Assim Jesus faz com Pedro. Faz ele abraçar novamente a cruz. Faz ele pegar o arado e ir plantar o reino de Deus. Quem abre mão do arado e volta para trás não é digno do reino dos céus. A palavra diz: quando um pecador se converte e volta para o pecado, é como se ele estivesse comendo o seu próprio vômito. Olha o tanto que isso é sério, minha gente. O estado onde Deus nos deixou é passado, é lugar de passado. O Senhor tem para nós uma vida nova, uma vida de profetismo, uma vida que virá frustrações, uma vida que virá pouca luz sobre você, como Eliseu fazia. O que Eliseu fazia? Lavava as mãos de Elias. E por essa humildade, por ele ser um homem tão de Deus, ele ficou mais de 50 anos como profeta e realizou o dobro de milagres de Elias. E quando Elias foi arrebatado, oh glória, quando Elias foi arrebatado, Elias entregou o manto para Eliseu. Nosso coração precisa estar pronto para que nós tenhamos humildade de aprender com as pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente tenha humildade de não aparecer, mas de poder ser um ajudador, um suporte da missão de alguém que pode brilhar a luz de Jesus
publicamente, como você não foi chamado. Foi chamado para ser o melhor, que lava as mãos com amor. Quando fizer algo a alguém, fazei-o como para o Senhor. Fazei-o como para o Senhor. Tantas frustrações podem vir, meu irmão. Tantas frustrações nesses 20 anos. Nesses 20 anos de serviço, de ministério. Quantas frustrações. Quantas. Eu me lembro nessa pandemia. Todo mundo tinha que ficar isolado. E só eu e o Fred estávamos fazendo as lives de terça-feira. As nossas lives oracionais. E era tão pesado, gente. E era tão pesado, tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo, tantas pessoas pedindo oração. E era tão pesado. E às vezes nos sentíamos sozinhos. Muitas vezes pensamos em parar. Mas aí Jesus vinha forte no nosso coração. E nós declarávamos: ninguém vai calar a voz de Deus. Ninguém vai calar a voz de Deus. Nessa pandemia comecei a enfrentar crises de ansiedade que me davam muita ânsia de vômito. E por muitas vezes durante a live me dava vontade de vomitar. E eu dizia: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Vou continuar plantando entre lágrimas. Que você continue plantando, meu irmão. Apesar das frustrações. Que você olhe para Elias e Eliseu e diga: Senhor, torne o meu coração humilde como o de Eliseu. Torne o meu coração disposto a ocupar os menores lugares para dar suporte a alguém que vai brilhar a sua luz mais que eu. Ajuda-me, Senhor, a ser mais serviçal, a ser mais dócil, a querer abraçar a minha cruz, a pegar o meu filho como eu fiz naquela missão aquele dia e entregá-lo com o coração partido, entregando tudo que eu tinha ali naquele momento. E quando nós chegamos naquela missão, depois que eu deixei o Davi, mas foi de grande poder. Foi de grande poder. E o que o Senhor quer dizer a mim e você, meu irmão, é que se nós já abrimos mão de tanta coisa, você já abriu mão de tanta coisa, você já queimou as suas carroças, por que voltar atrás? Não dá mais para voltar. Um rio não volta para trás. Não dá mais para voltar. Pegue aquilo que Deus te entregou e vai usar de poder no público ou no privado, e vai profetizar com poder, dando tudo que você tem, porque nós não temos mais para onde voltar. O nosso lugar é o céu. Nós já abrimos mão de pai e mãe. Nós abrimos mão de tudo, Senhor, porque não vale ter as riquezas desse mundo se nós não tivermos o seu olhar. Do que vale, Senhor, agradar a tantas pessoas se a minha vida não é agradável ao Senhor? Eu quero que o Senhor olhe para mim, para o chamado que o Senhor conferiu a mim, e dê sorrisos, e veja frutos de esforço mediante as frustrações, frutos de esforço mediante o medo, a falta de coragem: eu não vou conseguir. Mas que o Senhor veja em nós a pureza, a verdade, que nós queremos servi-lo. Viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. Nós não vamos te deixar, Senhor. Tarde te amei, beleza antiga e tão nova.
Nós queremos continuar te amando e continuar te amando, e insistir em conhecer o Senhor, insistir em conhecer o Senhor e irradiar a luz de Cristo por onde nós formos. Senhor Jesus, dai-me força, Senhor, para olhar as dificuldades, as frustrações, a olhar com medo do futuro e querer voltar para a vida velha. Arranca isso do meu coração. Queima os meus bois, queima, Senhor, as minhas carroças, queima aquilo que me apega ao material, a essa terra, e leva-me a ter um coração, só um coração contigo, ser um com o Senhor, dar tudo de mim e ser um com o Senhor. É isso que eu peço, Senhor. Me ajude a não mais voltar atrás. Ajude-me a não mais voltar atrás. O meu coração está pronto, Senhor.